Olá, turmas do primeiro ano, bem-vindos para a nossa revisão, aula 3.2. Estudantes, quero vocês animados aí, estudando filosofia, fazendo anotações, nada de ficar pulando aí, passando a aula rápido, e se necessário vocês podem assistir de novo, isso mesmo. Teve dúvida, não compreendeu, volta lá na aula, e também vocês podem estar pesquisando esses temas. Estudante, vocês vem acompanhando a nossa aula da unidade 1 e já deixamos bem claro aqui que o mais importante em estudar a filosofia é desenvolver a atitude filosófica. Isso mesmo, aprender a fazer reflexão, questionamentos, ficar atento aos fatos e acontecimentos que ocorrem na nossa vida, para que a gente possa tomar decisões aí bem responsável, certo? Então vamos lá para a revisão. Vamos rever esse tema que nós abordamos na aula anterior, que é a consciência mítica. Ou seja, falamos da mitologia grega, romana e nórdica. Então, estudantes, o que é a consciência mítica? Vocês lembram na aula que nós falamos que essas civilizações antigas, como a grega, a romana, tinha uma forma de refletir, compreender ali o seu modo de vida. E era por meio o quê? Da mitologia, ou seja, podemos chamar de lendas e mitos que eles criavam em torno ali das suas crenças, né? Como as crenças em deuses, eram sociedades que tinham vários deuses. Então, o mito era a forma mais remota de crença desses povos. Eles relacionavam, então, esses mitos com o sobrenatural, né, com as questões que envolvem religião, que envolvia histórias, formas também de responder a alguns fenômenos ali do ambiente, da natureza. Mito, então, significa narrativa, ou seja, está relacionada à fala, né? Tradição oral, que é repassado de pai para filhos, e assim sucessivamente. Para os gregos antigos, ou os povos indígenas antigos, nós sabemos que em todos os continentes, seja o europeu, o continente americano, norte-americano, América Central, já habitavam o quê? Povos indígenas, né? Essas pessoas com uma cultura tradicional. Então, esses povos tinham uma forma ali para identificar os fenômenos, para responder e buscar também resolver problema ali da sua sociedade. E isso ocorria por meio das histórias, dos mitos contados ou inventados, criados por eles, né? Trata-se, então, da maneira como se responde às perguntas sobre a origem dos deuses e do mundo. Então, mitologia para esses povos antigos é uma forma de responder, né? De dar ali resposta como se deu a origem dos deuses e do mundo, na verdade, né? Do ponto de vista deles. O mito vivido, então, é uma verdade que não necessita de comprovação. Pode ter fundo de verdade, história inventada, história criada, história também que tem a ver com alguma realidade, né? Um fato real. E ali vocês sabem que quando a gente vai contando uma história, vai passando de pessoa para pessoa, ela pode aumentar, né? Pode criar-se novos aspectos ali. Então, o mito não tem necessidade de comprovação, porque o critério de adesão é a crença, a fé. Muito bem, então fizemos essa revisão sobre o mito e a mitologia grega. Está relacionada, então, ao modo de vida da sociedade grega. Vocês sabem que a filosofia surgiu ali na Grécia durante o século 7 a.C. Antes disso, os gregos cultivavam uma forma de pensamento, que se costumava chamar de pensamento mítico. Então, antes da filosofia, eles desenvolviam uma forma de pensamento, de explicação ali do mundo natural, o mundo sobrenatural, que era por meio da mitologia.
a mitologia grega, então, era desnecessário pensar o sagrado como exatamente maior que o mundo. Então, na visão deles, o sagrado, os deuses, não eram, né, o criador do mundo, ou eram os maiores no mundo, até porque os deuses gregos se relacionavam com as pessoas, né, com os seres humanos. Cosmogonia quer dizer o quê? Os seres divinos, que não eram vistos como criadores do mundo. Como hoje, para nós temos aí a visão, várias visões da criação do mundo. Temos o criacionismo, por meio, então, o mundo foi criado por Deus, e temos outros pontos de vista também, né, por outras ciências. A matéria inicial, para os gregos, chamava, então, physis, e ao princípio eterno, dado, ou ao dado que permitiria explicar a transformação das coisas, chamava-se arquê. Arquê, né? O arché. Vamos falar, então, agora da mitologia romana. Mitologia romana também eram lendas que compunham a mitologia romana, né? Baseada nos relatos, nas origens de Roma, né? Dos deuses também. Os romanos, no início, eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Então, eles também criavam aí mitos. Antes da expansão do cristianismo, na Roma antiga, a religião, como já falei, era politeísta, ou seja, eles acreditavam, cultuavam vários deuses, né? E esses deuses eram cultuados em rituais, festas, danças, procissões, orações e sacrifícios, como não é muito diferente hoje, né? Nós temos várias festas de santos, né? Na Igreja Católica Apostólica Romana ainda tem essa tradição, né, de fazer rituais, festas em homenagem aos santos. Porém, hoje a base da crença católica é o cristianismo. Os deuses romanos eram imortais e possuíam diversas características humanas, diferente, então, da mitologia grega, em que os deuses romanos não tinham contato com os seres humanos. Então, a diferença entre as crenças dos gregos para os romanos é que os deuses romanos não se relacionavam, não tinham contato com os seres humanos. Muito bem, essas são, então... por último, o último tema é a mitologia nórdica, que foi, né, povos ali da Germânica, povos germânicos, né, podemos dizer assim, que foi desenvolvida nos países que hoje nós podemos, atualmente, identificado, é localizado na Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca, né? Também eram povos que constituíam crença em vários deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos, feiticeiros, né? Ou seja, eles também criavam muitas lendas e relatavam acontecimentos que procuravam explicar a origem da humanidade, a vida após a morte e o fenômeno da natureza, dentre outros. Então, não foram também diferentes como os romanos, gregos, né? Os mitos sempre foram para explicar a origem dos deuses, a origem do mundo, enfim. Está ligado, então, ao contexto social, né, da época. Muito bem, vamos para a atividade de sala. Então, vamos para a correção dessa atividade. Muito bem, estudantes, vamos corrigir as atividades em relação à aula 3.2, né, os conteúdos que nós abordamos. Vamos lá para a primeira questão. Muito bem, fazer a leitura aqui rápido. Quais mitos abaixo fazem parte da mitologia nórdica? Vamos aqui. Aqui nós temos vários. Esse aqui, por exemplo, Sai, Mula Sem Cabeça, Curupira, não tem nada a ver. Isso são alguns de mitos, de lendas que
está relacionada à nossa cultura, né? Então, vamos direto. Lembra da aula? O Thor, por exemplo, que é um filme que a gente conhece muito, está relacionado, então, às lendas nórdicas. Ou seja, as outras, como Iara, Cuca, lobisomens, tem a ver com a nossa cultura, lendas da nossa cultura. Zeus, Poseidon, isso aí já também não faz parte da cultura nórdica. Então, letra E, questão 1. Questão 2, aqui já veio direto a resposta, né? Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Ficou aqui diagramado já com a resposta. Mas a pergunta é a seguinte: a nomenclatura vem da palavra grega, que significa discurso ou narrativa. Explicava, então, os fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem. Além do mais, ele busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independente de provas. O texto acima está se referindo a qual das palavras abaixo? Já está aqui a resposta, que é o mito, né? Então, por meio do mito, que esses povos, né, os povos gregos, romanos, os nórdicos, buscavam explicar ali o contexto religioso e cultural da sua sociedade, então, por meio do mito. Muito bem, próxima questão. O mito é a forma mais remota de crença, um meio do indivíduo se relacionar com o sobrenatural. De modo geral, o mito está impregnado do desejo humano de afugentar a insegurança, os temores e a angústia diante do desconhecido, do perigo e da morte. Os relatos míticos se sustentam pela crença em forças superiores, que protegem ou ameaçam, recompensam ou castigam. Então, temos aí o texto introdutório. A pergunta: em relação à mitologia em geral, podemos dizer que a religião dos antigos eram politeísta, agnóstica, monoteísta, cética, ateísta, politeísta. Então, estudante, a maioria dos povos antigos, lá na Idade Antiga, tanto os egípcios como os gregos, os romanos e muitas outras civilizações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E a partir da Idade Média, isso foi mudando com o cristianismo, no caso, se tratando da Igreja Católica. Passou, então, a adotar a crença no cristianismo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é visto como um só Deus. Questão 4. Cite alguns nomes da mitologia grega. Então, queridos, nós estudamos aí na aula, falamos aí dos mitos. Os mitos é uma forma o quê? De tradição oral, né? Uma forma de repassar histórias, experiências de uma comunidade, de uma sociedade. Experiência que eu digo assim, tem a ver com o modo de vida. Modo de vida são as experiências das pessoas ali, essa forma de interpretar os fenômenos da natureza, acontecimento, está relacionada à cultura, modo de vida, saberes, práticas, seja as práticas laborais, trabalho, a religião, mitos, então, de contar essas histórias, essas experiências, que é repassado de pai para filhos. E essas histórias, né, elas são repassadas de forma oral. É claro que a maioria dos mitos que nós conhecemos, elas estão agora em forma de textos escritos. E, aliás, não tem nem quem são os autores, podemos dizer assim, né? Não tem nome de quem criou aquele mito. Se vocês fizerem uma pesquisa, as lendas, os mitos que nós temos aqui brasileiro, na região, seja a região amazônica, né, norte, nordeste, nós vamos perceber que não tem ali um autor, alguém que deu fundamento àquele mito, porque foi passando de família para família, de grupos, né, de comunidade para comunidade, e ninguém sabe quem foi que escreveu. Vai se contando a história
e ela vai ficando ali, criando cada vez mais raízes, né? E as pessoas vão recontando, certo? Então, vamos lá. Vamos ver qual foi os mitos gregos. Quantos nós trouxemos aqui? Vocês lembram de algum mito? Na verdade, né, não perguntei qual foi os mitos, e sim o nome da mitologia grega. Então, nós temos aqui, com base nos deuses, né? A pergunta acho que não foi bem formulada. Cite alguns nomes da mitologia grega ou dos deuses que está relacionado à mitologia, ou seja, histórias, né? Como Zeus, Poseidon, cada um desses deuses está relacionado aí tem uma característica. Poseidon, Hades, Medusa. Eu tinha muito medo desse mito aqui da Medusa. Eu ficava pensando, será que existe mesmo uma mulher com um monte de cobra na cabeça, né? Quando a gente é jovem, a gente fica em dúvida. Será que é verdade? Será que é mentira? Assisti os filmes e parecia que era tão real, né? Então, são mitos, né? Mitos aí dessa sociedade, né? Dessa civilização grega antiga. Então, são alguns dos mitos, estudantes. Muito bem, terminamos aqui. E o último, é claro, etc., porque tem mais, né? Tem mais mitos, não é só esses deuses aí. Cada um desses deuses, né, desses deuses gregos, tem uma história, um mito sobre ele, sobre a criação, né, do relacionamento desses deuses com pessoas, né, com humanos. Né? Então, vocês que gostam de assistir filme, algumas aí vocês conhecem, né, dessas histórias aí, desses mitos gregos. É muito interessante, né? Os filmes de ficção, por exemplo, que contam essas histórias, né? Uma forma de ver o mundo de outra forma. O interessante da ficção, dos mitos, desses filmes que tratam dessas mitologias, é ver o mundo de outra forma, porque a gente só tem uma visão, aquilo que nós enxergamos. E como é pensar o mundo de outra forma? Com esses seres, né, sobrenatural, esses monstros, enfim. É muito interessante a gente também ter essa outra visão. Como poderia ser se não fosse assim. Certo? O que é interessante dos mitos é isso. É ver a realidade diferente da que nós conseguimos enxergar. Então, estudante, obrigado pela atenção e voltamos na próxima aula. Até lá!